Estamos de volta no Na Guerra, direto aqui dos estúdios Ribas de Telecomunicação, em Chapecó. Hoje, eu já me perdi, já não sei nem que dia que é hoje. 4 de julho de 2025, é isso mesmo, né? 4 de julho de 2025, sexta-feira. Deus te abençoe, nós estamos na série Contos de um Ex-Satanista. Hoje é o episódio 21, você viu aqui no começo, as mentiras da tradição. No episódio passado, as mentiras de Satanás, a missão que Satanás me deu para cumprir, para tentar me tirar lá da amizade com os evangélicos que eu estava tendo. E agora vem as mentiras da tradição. Sempre lembrando que os contos de um ex-satanista são tirados do meu livro Bruxaria ou Desvendar de Segredos Ocultos, que está à venda no meu site carloribas.com/loja. Clique lá, não é? No site e compre o livro. E aí a gente começa a falar hoje sobre esse estágio tão importante da minha conversão, que foi começar a descobrir as mentiras da tradição, as coisas que o diabo estava me fazendo cativo, né, escravo há tantos anos, a mim e a minha família. Quando eu voltei da viagem que eu tinha feito no episódio 20, aí eu cheguei na cidade e comecei a pensar, poxa, mas tudo que eu vivi esses anos todos, né, dentro da tradição, é uma mentira. Então eu comecei a fazer, eu não tinha mais vontade de fazer as coisas. Então, só pra você entender, assim, comecei a esfriar na fé, entendeu? Só que do lado de lá, não é? A gente não fala isso dentro da igreja, o irmão tá esfriando na fé. Eu comecei a esfriar na fé que eu tinha dentro do satanismo. A minha fé em Satanás, a minha fé nos preceitos da tradição começaram a esfriar. E eu comecei a descobrir que tudo que eu vivi o tempo todo era uma grande mentira. Primeiro eu preciso falar com vocês o seguinte: nós sabemos que em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Só que não significa que ele só fala mentira. O diabo fala verdades quando lhes são convenientes. E ele vai fazer com que você acredite nas mentiras dele através de um tanto de verdade que ele vai falar, e ele vai te cercando de verdades até a hora que ele pega e fala da mentira, né? Aí ele te pega, né? Te enlaça. Então o Dili começou a me contar coisas da Bíblia e eu comecei a fazer perguntas pro Dili, né? Porque coisas que eu imaginava. Mas Dili, então quem é Satanás na visão da Bíblia? Aí ele começou a me contar. Olha, Satanás, ele foi um anjo que foi um querubim da guarda. Então ele é um anjo caído. E começou a me mostrar na Bíblia onde eu deveria ler. E eu comecei a ler Ezequiel capítulo 28, que fala do querubim da guarda ungido. Isaías capítulo 14, que fala que ele quis subir ao trono mais alto que Deus e caiu. E Apocalipse, que a antiga serpente, o antigo dragão, derrubou uma terça parte das estrelas do céu. E aí, então o Dili montou um panorama para eu entender. Olha, Satanás, ele era um anjo. No meio de todos os anjos, querubins, que eram iguais, Deus escolheu um aleatoriamente e ungiu esse anjo. E esse anjo subiu a um patamar de excelência jamais visto pelos anjos. Por quê? Ele saiu da posição de querubim, ele passou acima da posição de serafins, acima da posição de arcanjos, e ele ficou como um querubim da guarda ungido, estava sobre o Monte Santo de Deus. E o que na literatura bíblica significa o Monte Santo de Deus? O lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitavam. Então ficou o Pai, Filho e Espírito Santo no Monte Santo de Deus, e abaixo deles esse anjo
que se tornou um querubim da guarda ungido. Por isso, por causa da beleza, da formosura, que era acima de todos os demais anjos, ele achou que ele merecia louvor e glória. Só que todo o louvor e toda a glória que os anjos produziam para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para Deus, passavam por ele, como diz lá em Isaías 14. E aí ele começou a roubar um pouco para si, como diz lá em Ezequiel capítulo 28. Pelo comércio, ele defraudou seus santuários e ele caiu. Então ele começou a levar o louvor para Deus, mas ele achou que ele merecia também, ele começou a pegar um pouco. E aí ele foi lançado por terra. E essa é a queda desse anjo, que a Bíblia chama de Lúcifer, e que se torna Satanás, como Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu. E aí Satanás se tornou adversário. O nome Satanás, ele vem de Sitna, adversidade. E ele se tornou adversário de quem? Do homem. Então Satanás não consegue ser adversário de Deus, porque Deus é infinitamente maior e mais poderoso que Satanás. Então Satanás se tornou adversário do homem. Então Satanás vai fazer de tudo para enganar o homem, vai fazer de tudo para seduzir o homem, para mantê-lo cativo, preso, escravizado no pecado, para que quando o homem morrer, passe a eternidade inteira no inferno, no lago que arde em fogo e enxofre, que é chamado pela Bíblia de segunda morte, junto com Satanás. Então Satanás vai vencer, porque ele vai estar a eternidade inteira no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte, e junto com ele vai levar os pecadores que ele conseguiu enganar. E aí o dia ele me contando tudo isso, disse, e você está indo para esse lugar. Você vai passar a eternidade inteira com esse enganador. Aí ele mostrou na Bíblia, ele é enganador, ele é homicida desde o começo. Aí eu falei para ele, mas é a história da cruz. Jesus preso na cruz, que minha mãe me mostrava quando eu era criança. Que os mestres da tradição ensinam. Houve uma guerra, uma luta entre Satanás e Jesus. Satanás venceu, matou Jesus, pendurou ele publicamente para todo mundo ver que ele está morto. Aquela cruz lá, Dile, que tem Jesus preso, morto. O que significa aquilo? Por que a Igreja Católica mostra aquilo o tempo todo? Aí o Dile me explicou pela primeira vez. Aquilo é o símbolo da minha morte, da sua morte. Você lembra quando você me perguntou por que Jesus tinha morrido por você? É exatamente isso. A cruz é isso. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram, então todos carecem da morte, carecem a morte. Mas Jesus veio e se fez sacrifício por todos nós. Ele disse para o Pai, para Deus, em vez de todos eles morrerem pelos pecados que eles cometeram, deixa que eu vou e eu morro uma vez só, infalivelmente, por toda a humanidade que me aceitar. Então agora não precisa mais haver sacrifícios de cordeiros, holocaustos, não precisa haver nenhum tipo de obrigatoriedade que não seja as pessoas entenderem que eles precisam chegar ao Pai por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando eu entendo que Deus, Criador dos céus e da terra, reconciliou a humanidade consigo através do sacrifício único e substitutivo de seu Filho Jesus, eu sou salvo. Aí eu deixo de morrer porque Jesus morreu no meu lugar. E esse ensino do Dile para mim fez muito sentido. E aí eu comecei a entender as mentiras da tradição. O porquê das amarrações dos graus, o porquê de tanto estudo para poder se envolver cada vez mais na magia, porque é uma forma da pessoa não sair. A pessoa vai tendo tanta coisa que chega uma hora que ele tem que tomar uma decisão e ele fala, poxa, mas como é que eu vou tomar uma decisão para sair se eu adquirir tanta coisa? E aí eu lembrei de quando eu comecei a fazer projeção astral, a gente fazia na época, não sei se ainda eles fazem hoje, o ritual, é uma projeção, e aí tem um ritual da catedral. Então, é depois da iniciação, já é iniciado, acho que é no 2º, 3º grau. A pessoa faz a projeção astral e começa, o espírito dela sobe no espaço. Sobe, vai vendo a Terra de longe. Eu lembro que foi terrível, porque eu tenho medo de altura. Foi extremamente assustador, foi um pânico de quase infartar, de perder o ar, de ver o planeta Terra e ficando pequenininho. Nossa, olha, de eu lembrar hoje eu me arrepio. A sensação de perda de ar, de ver assim, você voando e o planeta Terra ficando pequenininho, é horrível. E aí entra no espaço,
espaço sideral. E lá no espaço você encontra uma catedral estilo gótico, gigantesca. Aí a pessoa entra na catedral, aí tem comandos que ela tem que fazer. Na catedral tem um monte de gente morta, a pessoa vê parentes que já morreram, alguns em estado de decomposição, alguns tipo uma caveira, é uma cena bem feia. E aí tem uma biblioteca embaixo da catedral, você tem que ir num canto da catedral e achar uma escada em espiral. Você encontra essa escada e você desce essa escada andando, e lá você encontra uma biblioteca. Aí tem um demônio lá que é o bibliotecário, e você tem que encontrar o seu nome. Bom, agora não me lembro se é meu nome ou a data de nascimento. Mas acho que é o nome. Eu acho que é na fileira de data de nascimento, e daí lá, naquele dia, todos que nasceram, você encontra na lista do seu nome. Enfim, acho que é isso. E aí você vai procurando lá nome, Carlos, meu é a letra C, é mais fácil de achar rápido, né? E aí você pega aquele livro que é o seu livro da vida. E você vai, senta e você fica lendo tudo. E ali você vê tudo. Antes de você nascer, sua família, quando você era bebê, quando você estava no ventre da sua mãe. Você vai lendo no livro, vai vendo. Os porquês de eu entrar na tradição. Ali que eu li que eu seria um grande sacerdote, que esse era o plano, bababá, bababá, que é um monte de mentira da tradição. Se não é um livro de verdade, se não é um livro do destino, isso é uma mentira, um engano, um engodo que o inimigo coloca. E aí, só que tinha um detalhe muito importante. Chegava um momento esse livro que as páginas paravam de estar escritas com gravuras, fotos, não tinha mais. Elas passavam a estar em branco. Então, tinha muitas páginas preenchidas. Chegava um momento ali no meio do livro, um pouco menos do meio, que as páginas ficavam em branco. E eu lembro na época que quando eu voltei desse ritual da catedral, eu perguntei pro Luiz, falei, Luiz, aconteceu isso. Ele estava ansioso. Você conseguiu? Tá, você conseguiu. Consegui. Como é que foi? Me conta se você conseguiu, para ver se não era a minha imaginação. Eu fui contando passo a passo. Ele, de fato, você entrou na catedral. O que você viu? Aí eu contei. Daí me intrigou, eu falei, Luiz, chegou um momento no livro que eu vi você no livro, eu vi a Cris, eu vi todo mundo. Só que chegou um momento, eu vi a minha trajetória, eu sei que eu vou ser um mestre, eu sei que eu vou passar no teste para mestre, eu sei que eu vou fazer isso. Eu sei um monte de coisa que vai acontecer no meu futuro. Só que chegou um momento lá na frente que as páginas ficaram em branco. É o dia que eu vou morrer? E ele falou, não. Esse dia é um dia que você vai ter que tomar uma grande decisão na sua vida. E é a decisão em você abandonar coisas que você mais importa, que você mais valoriza, que você mais ama, para você servir de verdade os propósitos da tradição. E eu fiquei com aquilo na cabeça por muitos anos. Como agora eu estava já vendo um monte de mentira, o Dili me ensinando sobre Satanás, sobre Jesus, e o Edson conversava muito comigo no hotel, meu amigo Peter conversava muito comigo na escola e tal. Eu comecei a ver que esse dia da página em branco estava chegando. E que não era uma decisão para servir a tradição, que na verdade era uma decisão para abandonar a tradição. Que eles sabiam que chegaria um dia que eles iriam me perder. Eu não sei se eles viam isso no futuro ou se eles imaginavam, eu não sei. Mas eles conseguiram costurar a minha história até um certo limite. Eles tinham um controle, domínio sobre mim, até uma idade, quando eu tivesse um padrão de pensamento cognitivo, quando eu tivesse um padrão de conhecimento das coisas, não é? Mas chegaria um momento que eles não teriam mais como me segurar. Eu penso isso. Então, eu comecei a olhar com outros olhos. Eu ia nos rituais, eu já não fazia tudo. As obrigações eu não fazia mais. Tinha algumas obrigações que eu fazia, ritos de proteção, de saída de casa, que eram rituais, que eram hábitos, sabe? Tipo, tem coisa que você faz meio que no automático, eu fazia, mas algumas obrigações eu não fazia mais. Tinha reuniões que eu era convidado para ir, que eu ia porque eu amava, agora eu não ia mais. Rituais que eu participava, fazia mal feito, de qualquer jeito. Eu tava assim, esfriando mesmo. Até que um dia, eu trabalhava lá no escritório dos advogados, e o meu chefe, Dr. Ricardo, ele me chamou na sala dele. Falou,
Carlos, sobe aí e tal, subi. Quer um café? Assim, eu quero sim, doutor Ricardo. Aí ele, o que você entende sobre Deus, sobre Jesus? Você conhece Jesus? Eu falei, Jesus, conheço, claro. Claro que sim e tal. Até eu vou numa livraria evangélica ali, eu vejo coisas da Bíblia e tal. Só que eu era um satanista ainda, então não estava convertido, né? Eu tava esfriando na fé, mas eu tinha um lampejo, assim, tipo, eu defendia a minha tradição, a minha cultura. E aí ele, é, você conhece a história de Jesus, tal? Eu falei, eu tô conhecendo, tô aprendendo, tal, papapá. Ele falou, olha, você já ouviu falar que Jesus te ama e que ele morreu por você numa cruz? Eu falei, já ouvi falar sobre isso. Inclusive é uma coisa que tem falado muito comigo, tal. E aí ele falou, você já recebeu uma oração? Daí ele começou a me contar o testemunho de conversão dele. Olha, eu me converti e eu fui batizado com o Espírito Santo. Opa, isso aqui é um termo novo para mim. Eu nunca eu nunca havia ouvido falar sobre batismo com o Espírito Santo, porque a Evangélica Livre é uma igreja tradicional. Daí eu falei, batismo com o quê? Ele falou, com o Espírito Santo. Você nunca ouviu? Eu falei, não. Ele falou, eu oro em outras línguas. Eu falei, oro em outras línguas? Porque eu pensei, latim, grego, coisa que eu falava, assim, estudava. Você gostaria de ver? Eu falei, gostaria. Aí ele começou, do nada, assim, sabe? Eu achei engraçado, assim, eu me segurei para não dar risada, porque na minha cabeça eu pensei, meu, ele é maluco. Ele é desse tipo de crente fanático que eu odiava, que eu rejeitava. É maluco, porque o Dili não é assim. Os meninos que eu jogo bola não são assim. Então o cara é maluco. Daí eu fiquei ali, ele era meu chefe, me pagava. Eu fiquei assim, tá, legal, tá, tá. Daí ele, você sentiu alguma coisa? Eu falei, não senti nada, era pra eu ter sentido e tal. Daí ele, posso fazer uma oração por você? Eu falei, pode. Aí ele saiu da mesa dele, levantou, veio, colocou a mão na minha cabeça, e falou, Senhor, em nome de Jesus, toma conta da vida desse garoto. Nossa, a hora que ele falou isso. E ele começou, quando ele começou isso, parecia que tinha um choque vindo na minha cabeça, assim, pelas mãos dele. Tac, 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 batendo. E eu comecei a rodar, eu comecei a ficar tonto, começou a rodar. E uma ânsia de vômito. Daí eu comecei, assim, a me encurvar. Eu tava manifestando um demônio. Com certeza. E aí eu caí da cadeira, assim, no chão e vomitei. E a hora que eu vomitei no tapete dele, eu levantei meio que correndo e corri pro banheiro, porque daí tinha um banheirinho do lado e uma copa, onde tinha a cozinha que a gente tomava café. Me tranquei naquele banheiro ali, água no rosto, e água na boca, e cuspia na pia. E ele, porque ele era novo convertido, ele não sabia o que fazer. Ele estava tão impressionado com igreja, com línguas, porque ele era de uma igreja, comunidade cristã, que era famosa, na época da década de 90, as igrejas do Caicai, que os caras oravam e as pessoas caíam. Então ele tava muito emocionado com o poder de Deus, com essas experiências. E ele pegou e ficou na porta batendo, Carlos. E eu fiquei ali, sentei, respirei. Falei, nossa, o que aconteceu? Eu não sabia o que estava acontecendo, nunca tinha sentido isso. Pra mim, na minha cabeça, o nome disso é poder. Tava sentindo um poder do qual eu nunca antes havia sentido. E ele pegou e aí abri a porta, falei, ó, eu não trabalho mais aqui, não, vou embora. Levantei, saí, preciso de um tempo. Não, peraí, vamos conversar. Fui embora, peguei minhas coisas e fui embora. Fui pro hotel, cheguei no hotel, encontrei o Edson. E o Edson falou, Varão. O Edson falava assim, Varão, que o Edson era pentecostal. Varão, o que aconteceu? Ele era meio louco, assim, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, nossa, meu chefe orou comigo. E olha, eu oro com você, oro com o Dino, oro com todo mundo, não acontece nada. Meu chefe botou a mão na minha cabeça, começou a falar umas palavras estranhas, umas línguas estranhas, e me deu um mal-estar, e eu caí no chão e vomitei, e quase desmaiei. Aí ele pegou e olhou pra mim e falou assim, saiu um demônio de você. Aí quando ele falou saiu um demônio de mim, a minha percepção de mundo espiritual era muito mais apurada que a dele. Eu sabia que eram os demônios. Eu falei assim, como assim saiu um demônio dentro de você? Claro, tinha um demônio em você. Quando ele orou, esse demônio não suportou a oração e saiu. Por isso que você vomitou. Porque na cabeça do Edson, se vomitasse é porque o demônio saía. Eu acho que ele tinha lido aqueles livros lá, Porco na Sala, aqueles livros de antigamente que se o cara espirrasse, o demônio saía. Eu acho que era isso. Eu falei, mas eu não vi demônio nenhum sair. E se tivesse algum demônio saindo naquele momento, eu viria, porque eu via os demônios. Então, eu viria.
Daí ele disse, é que tem uma diferença do teu controle e do controle de Deus. No teu domínio, no teu controle, você vê as coisas que chegam perto de você no mundo espiritual. Mas quando é Deus que está dominando, quando é Deus que está controlando, aí mais uma pulga atrás da orelha. Eu falei, nossa, mais uma mentira da tradição. O domínio que o demônio tem, na verdade, não sou eu que domino o demônio. É o demônio que me domina. Por isso que a hora que o Ricardo orou, o demônio saiu ou aconteceu alguma coisa comigo, porque eu não tinha o controle sobre isso. Eu não tinha como bloquear. Eu não podia bloquear isso. E aí eu fui esfriando, 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 mais e mais e mais. No próximo episódio, esse aqui é o episódio 21, correto? No episódio 22, eu vou contar a segunda vez que eu fui na igreja, tá? A segunda vez. A primeira vez foi na igreja batista, a segunda vez foi uma igreja metodista. Eu fui com o Peter. E o que aconteceu nessa segunda vez que eu fui na igreja. E no episódio 23, eu vou contar o encontro que eu tive com Satanás dentro do quarto do hotel onde eu morava. Então, espero que você dê um like, que você se inscreva no canal. Lembrando que você está assistindo isso dia 4 de julho, mas os membros pagantes do canal do YouTube já assistiram isso lá atrás, no dia 23, 2 semanas atrás. Esse vídeo foi gravado 2 semanas atrás, porque eu estou numa série de viagens por causa do lançamento do livro Médicos. Então eu já deixei gravado tudo isso. Está sendo liberado para quem é inscrito no YouTube toda sexta-feira, 21 horas, mas para quem é membro, pagante, mantenedor, já está assistindo tudo antes. Então, se você quer adiantar esses episódios, você pode se tornar membro pagando aí R$ 7,00 por mês, R$ 6,99 por mês, o membro básico, ou R$ 14 por mês, que é o membro intermediário, e você vai ter os episódios todos antes para você, tá bom? Membros intermediários e membros avançados têm outros benefícios no canal. Vale a pena se tornar membro. Se você quiser aproveitar e me convidar para ir na sua igreja, contar uns contos de um ex-satanista, ou dar uma palestra sobre satanismo, dar a palestra do livro médico sobre rapto de pessoas, venda de órgãos no mercado negro e satanismo institucionalizado, mande um WhatsApp para esse número, fale com a Meg e convide para ir na sua igreja, ou para pregar mesmo no aniversário da igreja, enfim, tá bom? Vai ser um prazer atender o seu convite, estar com você, é super simples, não tem nada complicado, você com certeza vai conseguir marcar e agendar e me levar até a sua igreja. Ou se você quiser fazer mentoria particular comigo, tá com alguma questão, tá assistindo essa série, tá dizendo, poxa, eu tô com problemas espirituais, eu acho que eu tenho que fazer mentoria para o pastor me ajudar, esse mesmo número, chame lá e diga, eu preciso fazer mentoria por videochamada de 1 hora de sessão, vejam meus horários livres, os valores dos programas de mentoria que nós temos e com certeza você vai poder fazer mentoria comigo e vai ter a sua demanda atendida, eu vou mapear tudo que está acontecendo com você e vou te dar uma estratégia para você poder ser socorrido, não é? Que mais? Nós temos um canal no Telegram que você pode entrar, é de graça, tem várias notícias no canal do Telegram. É só você procurar Carlo Ribas lá e vai entrar no canal do Telegram. E nós temos um grupo VIP no WhatsApp que tem uma pequena taxa de recorrência, mas você entra num grupo do WhatsApp comigo, fica o mês todo, né? Falando comigo no WhatsApp, você é como se você tivesse um Carlo Ribas Responde na palma da sua mão. Então, entre no meu grupo VIP de mentoria em inteligência espiritual pelo WhatsApp. É super barato, é bem mais barato que a mentoria particular, porque em grupo, a gente faz uma videochamada em grupo por mês e tem o grupo do WhatsApp que a gente conversa todos os dias lá. Então, entre no grupo VIP, que de repente é uma opção mais barata e mais próxima de mim para você tirar suas dúvidas no grupo. Tá bom? É isso, que Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira tem Carlo Ribas Responde às 21 horas. Toda quarta-feira tá tendo a mentoria em vitória financeira, em batalha espiritual financeira, de graça. 21 horas aqui no canal do YouTube. É só você clicar e assistir, tá bom? E sexta-feira tem o Na Guerra. Te espero aqui nos próximos episódios. Tchau, tchau.